Olá, eu sou Ana Freitas, juíza do trabalho em Recife, Pernambuco e gestora regional do programa Trabalho Seguro. 28 de abril é o Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes de trabalho. A Covid-19 tem ceifado a vida de inúmeros trabalhadores e trabalhadoras. E o Grupo Interinstitucional do Trabalho Seguro, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, rende as suas homenagens a essas pessoas, a esses trabalhadores e trabalhadoras. Recebam todos um grande abraço. Hoje estou aqui para tratar sobre um tema que envolve a responsabilidade do empregador nas situações em que o trabalhador for contaminado pela Covid-19. Este é um tema muito sensível e muito importante também, porque evidentemente muitos desses trabalhadores têm a sua contaminação no ambiente de trabalho. Entretanto, quando foi editada a medida provisória 927, de 22 de março, agora deste ano, foi tratado especificamente no seu artigo 29 de que, em casos de contaminação do trabalhador pela Covid-19, seria do trabalhador o ônus de demonstrar, de comprovar que a sua contaminação decorreu do ambiente de trabalho. Para se tratar sobre acidente de trabalho, doença relacionada ao trabalho, nós nos remetemos à Lei de Benefícios Previdenciários, que está tratada na Lei 8.213 de 91. O artigo 19 dessa lei específica conceitua o que é acidente de trabalho e o que é considerado adoecimento decorrente equiparado ao acidente de trabalho. No seu artigo 20 dessa mesma lei, vem trazendo as situações em que o adoecimento não é considerado como decorrente do trabalho, como, por exemplo, podemos citar as doenças que são relacionadas a determinado grupo etário. Por exemplo, pessoas que depois de uma determinada idade acabam tendo problemas auditivos. Situações em que há, por exemplo, uma doença degenerativa, como percebemos a exemplo, hérnia de disco, em que essa doença decorre do próprio organismo da pessoa, da degeneração da pessoa. Essas situações não são consideradas como doenças equiparadas a doenças do trabalho, acidentes de trabalho. E temos também as doenças denominadas como endêmicas. O que é isso? São aquelas doenças em que as pessoas, a população, adoece em decorrência de determinados vírus, determinadas doenças, como, por exemplo, a malária, a dengue, a zika. Essas são consideradas doenças endêmicas, assim como também é considerada uma doença endêmica a Covid-19. Nessas situações, então, a lei especificamente diz que elas não são equiparadas a doenças do trabalho, decorrentes do trabalho, exceto se, a partir das condições específicas em que aquele trabalho é realizado, como, por exemplo, podemos citar os médicos, os enfermeiros, os coveiros, aquelas pessoas que estão mais ligadas à possibilidade de serem infectadas pela Covid-19. Nessas situações específicas, é considerada uma doença decorrente da atividade laborativa do trabalhador. Entretanto, a medida provisória 927, como foi tratado anteriormente, ela diz especificamente que em caso de contaminação pela Covid-19,
quem deve demonstrar que essa contaminação decorreu do ambiente de trabalho é o trabalhador. Vejam só, o artigo 20, então, parágrafo 1º da Lei 8.213/91, ela diz que não são consideradas como doenças do trabalho a doença degenerativa, a inerente ao grupo etário e a que não produzem capacidade laborativa, evidentemente. E também a doença endêmica adquirida por segurado, habitante em região em que ela se desenvolva, exceto se é dessa exposição ou contato direto tiver decorrido da natureza do trabalho daquele trabalhador. Essa lei também considera que, em caso excepcional, condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a própria Previdência Social considera ter sido uma adoecimento decorrente do trabalho. Também temos no artigo 21, inciso 3º, de que a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade também é considerada como acidente de trabalho. Aí vão perguntar, mas qual é a importância dessa distinção? O que isso significa para o trabalhador? Qual a importância, afinal de contas, de se poder responsabilizar ou não o empregador em razão do adoecimento decorrente do trabalho? Bem, a importância é muito grande, é bastante significativa, porque naquelas situações em que o trabalhador ele é contaminado no seu ambiente de trabalho, a responsabilidade do empregador pode ser inúmeras as situações em que ele poderá se responsabilizar pecuniariamente com relação a isso. Em situações em que há a equiparação do adoecimento ao acidente de trabalho, por exemplo, o trabalhador ele tem uma garantia de emprego. Ele não pode ser dispensado durante os 12 meses seguintes ao momento em que ele recebe a alta previdenciária. Então, ele tem uma garantia de emprego de 12 meses. Um outro benefício que o trabalhador tem é que, durante esse período de afastamento para tratamento da saúde, ele entrando em benefício previdenciário, ele vai ter também o depósito do Fundo de Garantia garantido. E, para além disso, caso ele acabe tendo sequelas ou em casos de falecimento do trabalhador em que ele possa adoecer e falecer, os seus dependentes financeiros, esposa, esposo, filhos, os seus dependentes financeiros, eles podem ter direito a indenizações por danos morais, por danos materiais, poderão ter direito a um pensionamento em razão da morte daquele ente, de seu familiar. Então vejam que a importância é muito grande de se estabelecer especificamente se há ou não a responsabilidade do empregador. Mas, voltando àquilo que eu estava esclarecendo anteriormente, como foi dito antes, a medida provisória 927, ela vem trazendo no seu artigo 29 de que os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Ou seja, em situações de contaminação, o empregador deixa de ter o ônus de demonstrar que aquela doença decorreu do trabalho e passa a ser do trabalhador o ônus de comprovar. E então aqui eu começo a discorrer qual a diferença entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. Sabemos que em determinadas situações, determinadas atividades, o risco pela contaminação é muito maior. Em situações como essas,
Nós temos, inclusive, um recente julgado no Supremo Tribunal Federal, ali nos dias 3 e 4 de setembro do ano passado. O Supremo Tribunal Federal, ele apreciou o tema 932, relativo à possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho. Essa decisão foi em um recurso extraordinário pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário 828-040. E por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal compreenderam que, em determinadas situações de risco acentuado na atividade empresarial, a responsabilidade é patronal, ou seja, é do empregador o ônus de demonstrar que aquela contaminação, que aquele adoecimento não decorreu da atividade laborativa. Voltando-se para a Covid-19, este tipo de entendimento do Supremo Tribunal Federal adequa-se perfeitamente a essas situações em que esses trabalhadores que estão mais à frente dessas atividades, maior risco de contágio, serem contaminados. E nessas situações o empregador ele poderá responder de forma objetiva. Ou seja, mesmo que tenhamos hoje essa previsão no artigo 29 da medida provisória 927, atribuindo ao trabalhador o ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o adoecimento da Covid-19 e a sua atividade laborativa. Esse julgamento específico do Supremo Tribunal Federal, atribuindo a responsabilidade objetiva ao empregador em situações em que há um grande risco na atividade empresarial, poderá fazer com que essas situações específicas sejam consideradas como de responsabilidade do empregador de indenizar pelos danos causados. Aqui também eu gostaria de abrir um parênteses, porque nós tivemos agora, no dia 20 de abril, uma medida provisória que revogou a medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019. Essa medida provisória que foi revogada agora, no dia 20 de abril, é a medida provisória que trata do contrato verde-amarelo, como todos acompanharam, tiveram oportunidade de ver na mídia, na imprensa. O Congresso Nacional não chegou a aprovar essa medida provisória. E então, com o objetivo de ela não ser caducada, o próprio presidente da República revogou com uma outra medida provisória. Essa medida provisória 905, que trata sobre o contrato verde-amarelo, mas tratava de uma infinidade de outras questões relacionadas ao trabalho, também previa que os acidentes de trajeto, ou seja, aqueles acidentes de trabalho que ocorriam no trajeto do trabalhador de casa para o trabalho e do trabalho para a sua casa, deixariam de ser considerados acidentes de trabalho. Com a revogação desta medida provisória 905 do contrato verde-amarelo, significa que volta a ser considerado como acidente de trabalho esses acidentes de trajeto. E isso também tem uma importância muito significativa aqui no nosso estudo sobre responsabilidade patronal, porque nós sabemos que muitos trabalhadores, eles precisam do transporte público. Isso nós vemos na televisão todos os dias, os transportes públicos lotados, trens, ônibus, as pessoas se aglomerando, e ali, evidentemente,
muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras estão sendo contaminados. Então vejam que interessante, porque com a revogação desse dispositivo que deixava de fazer com que o acidente de trabalho, de trajeto, não fosse mais considerado como um acidente de trabalho, hoje ele é considerado, sim, acidente de trabalho. E então nós vamos ter que nos preocupar apenas no período de vigência dessa medida provisória 905, que foi do dia 12 de novembro de 2019, na data da publicação dessa medida provisória do contrato verde-amarelo, até o dia 19 de abril de 2020, dia imediatamente anterior à revogação dessa medida provisória. O que significa isso em síntese? Significa que, nesse período que vai de 12 de novembro de 2019 até 19 de abril de 2020, os acidentes ocorridos no trajeto de casa para o trabalho e do trabalho para casa não são considerados como acidentes de trabalho. Como a Covid-19, o seu primeiro caso foi identificado aqui no Brasil já em 26 de fevereiro deste ano, significa dizer que muitos trabalhadores que foram infectados nesse período, não haverá a consideração de ter sido decorrente de a contaminação de relacionada ao trabalho. A partir dessa data, 20 de abril, volta novamente a ser considerado o acidente de trajeto, e nessa situação poderá ser considerado que o trabalhador que venha a ser infectado nesse trajeto, em ônibus, em trem, em transporte público, enfim, seja considerado como um acidente de trabalho. Nessas situações, entretanto, haverá a necessidade de demonstração pelo trabalhador de que foi realmente infectado no trajeto de sua casa para o trabalho e vice-versa. É uma situação diferente, dependerá de provas, por isso é muito importante que todos procurem guardar, ter documentos referentes a esse período, não é? E, enfim, esse era o que eu estava disposta aqui a dizer para todos vocês. Espero que nesses breves minutos eu tenha sido clara na exposição e espero que todos estejam bem e que possamos sair desse período todo de pandemia bem. Eu agradeço imensamente pela atenção de todos. Muito obrigada.